Pessoal, falando da dengue, o tamanho do problema. Nos tempos atuais, como é que a gente está vendo a dengue? O que tem acontecido em termos de incidência? Quais são os agentes etiológicos, o vetor? E tem ainda a teoria da imunoamplificação que tenta explicar os casos de dengue mais grave. Vou começar pelo tamanho do problema. Como é que é o tamanho do problema aqui no Brasil? Quantos casos de dengue foram registrados só nesse início de ano? Lembrando que esse videocast eu estou gravando no início de março, quer dizer, a gente tem 2 meses aí de ano e já temos mais de 1 milhão de casos de dengue no Brasil. Sendo que pelo menos 200 mortes, infelizmente. Muitas mortes. O ideal seria 0 mortes, mas já temos mais de 200 mortes. É uma doença relevante. Em relação a agentes etiológicos e vetor, vou começar pelo vetor, que é o mosquito, o inseto, né? O Aedes aegypti, aquele que é riscadinho, né? Tem o corpo preto e tem uns riscadinhos brancos. Esse é o Aedes aegypti, facilmente reconhecível, né? Que anda por aí, que voa por aí, transmitindo o vírus da dengue. E a etiologia especificamente, a gente tem 4 sorotipos. Sorotipo 1, 2, 3 e 4. É fácil de lembrar. Agora, uma curiosidade. Por que chama arbovirose? Você sabe que eu passei muitos anos, talvez décadas, achando que arbovirose tivesse relação com árvore, e aí muita árvore, muito mosquito, né, de arbo, mas não tem nada a ver. É artrópode borne virose. Por isso, arbovirose. Artrópode borne virose. Por isso, arbovirose. Então, uma virose que nasceu do artrópode, do mosquito. Muito bem. O que seria essa teoria da imunoamplificação que tenta explicar o dengue na sua apresentação mais grave? É possível o ser humano, a pessoa, ter dengue e já na primeira infecção ter uma doença grave? É. Mas sempre se creditou um processo mais grave a um segundo episódio ou terceiro episódio de dengue. Ou até um quarto, né? Você pode ter 4 vezes, já que são 4 sorotipos diferentes. Uma das teorias que tenta explicar o porquê de uma segunda vez com dengue ser mais grave do que uma primeira vez é que numa primeira vez você tem um dengue clássico, com febre, prostração, etc., e depois se recupera. No dengue grave, eu evoluo para choque. E uma das explicações para que isso aconteça numa reinfecção pelo vírus da dengue, agora com outro sorotipo, é que quando você tem dengue, por exemplo, eu de fato tive dengue há mais de 10 anos atrás. Uma doença terrível, pior doença que eu já tive como adulto, febre muito, muito, muito alta, muita dor de cabeça, muita dor no corpo, não melhorava com praticamente nada, inclusive com os analgésicos, antitérmicos, e até para descansar era ruim, porque o corpo doía muito, só de ficar deitado já era ruim. Então eu tive dengue. Digamos que eu tenha tido pelo vírus sorotipo 2, que é o mais prevalente no Brasil. Muito bem. Durante 3 meses pós-dengue, eu vou ter tanto anticorpo contra o sorotipo 2, que foi o que eu tive, que me causou a doença, que esse excesso de anticorpos não só protege contra o sorotipo 2, mas acaba protegendo também de maneira, digamos assim, indireta, contra os outros sorotipos. Acaba fazendo uma reação cruzada e uma proteção contra os sorotipos 1, 3 e 4, se, no caso, a minha dengue foi pelo vírus 2. Então, por 3 meses, o nível de anticorpos é muito alto, permitindo uma proteção cruzada contra os outros sorotipos, os quais você ainda não teve. Porém, depois de 3 meses, o nível de anticorpos vai cair a um ponto que só contra aquele sorotipo específico você estará protegido. E pior do que isso, aí é a teoria da imunoamplificação. Como você tem anticorpos contra o vírus da dengue, você
pegando a doença por outro sorotipo, aquele anticorpo não será eficaz, mas ele vai tentar se ligar ao novo vírus, ao novo sorotipo. E ao invés de destruí-lo, ele vai criar uma barreira para as outras defesas do organismo contra aquele vírus. Fazendo uma comparação, é como se você chegasse na tua casa acompanhado de um ladrão que está lá com uma arma nas tuas costas, a sua mãe, o seu parente, olha ali pelo olho mágico, vê, é o fulano, o Vinícius, está com um amigo, deixa entrar. Então acaba que esse anticorpo é um facilitador que protege esse novo sorotipo, que vai se multiplicar em número muito maior, a viremia vai ser mais intensa, mais viremia, mais inflamação, mais doença. Então essa seria a imunoamplificação. O fato de você já ter tido dengue antes, numa reinfecção por outro sorotipo, seria mais grave. Uma teoria.